Bem-vindo à família Shorts. Neste vídeo vou lhe mostrar 9 ideias de negócio que dão dinheiro morando em zona rural. E não será apenas a criação de animais ou a agricultura. Então, além destes, vou lhe dar mais alternativas. E no final, uma dica e curiosidade bônus. Então, sem mais delongas, após a vinheta, bora pro vídeo. Um dos produtos rurais mais procurados no mercado é a criação de animais, é claro, tradicional. Dependendo do tamanho de sua propriedade, você poderá criar a estrutura necessária e poderá transformar seu espaço rural em uma fonte de renda. Veja alguns exemplos. Comércio de carne suína. Na criação de porcos para engorda, o investimento é relativamente baixo, média de R$ 50 cada porco, e após 130 dias podemos vendê-lo por 370. Comércio de leite, criando gado leiteiro ou ainda criar cabra e entrar no mercado de leite de cabra, que é uma área de menos concorrência. Veja alguns exemplos. Lembrando que cada animal, no caso a cabra, você irá precisar de 2 metros quadrados de espaço para cada animal. Dito isto, uma cabra sem raça, portanto o valor é mais barato, em média custa R$ 300, e ela poderá produzir até 8 litros de leite diários. Caso venda a R$ 6 o litro, cada cabra irá render R$ 48 por dia, e você recupera rapidamente o seu investimento. Uma horta costuma ser prática bastante comum, e muita gente vive bem disso. O que você irá precisar é ter um terreno apropriado, com uma terra adubada de forma eficiente, e ter água à disposição. Você poderá cultivar vários tipos de hortaliças, que vão desde frutas a legumes, e claro, combinar com o mercadinho da sua região de comprar seus produtos e vender na sua cidade. Se você tem uma propriedade grande e não queira criar nenhum animal e nem plantar, então você poderá facilmente alugar a outros fazendeiros um pedaço de terra para os gados pastarem. E é um mercado que vem crescendo. No último ano cresceu 7%, e hoje em dia o aluguel de pasto tem custado em média de 10 a 15% do valor da arroba do boi gordo por cabeça. Essa é uma área bastante lucrativa e que pode se tornar uma ótima fonte de renda em sua propriedade rural, até porque a procura pelo mel é bastante grande, sendo que a quantidade de produtores não consegue suprir o mercado. Justamente por isso, é um produto com alta demanda e ótima lucratividade. Com o manejo correto, uma colmeia de abelhas pode chegar a produzir até 120 kg de mel, e o investimento feito na estrutura pode ser recuperado em 2 anos. Então vale a pena estudar um pouco essa área para quem sabe montar uma criação de abelhas? Inclusive muitas pessoas investem nesse negócio. O agronegócio é um outro segmento de mercado muito lucrativo para quem quer ganhar dinheiro com fazendas ou sítios. A primeira etapa é determinar os segmentos de mercado e produtos que você deseja produzir, para ter uma boa demanda e boa aceitação. Em seguida, você deve configurar a estrutura da fábrica para lidar com os produtos básicos, que estão prontos para a venda. Um bom exemplo de negócio rural que se pode investir na região é a implantação de uma fábrica de conservas para processar a pimenta. A indústria de processamento de castanha de caju, fábrica de celulose, fábrica de linguiça artesanal, produção de queijo e outros negócios semelhantes também se destacam. Para quem pensa em abrir pequenas indústrias rurais, um ponto positivo é que o artesanato está em alta. Eles têm grande valorização e demanda de mercado, para que possam obter bons resultados. Investir na produção de silagem é mais uma das ideias de negócios rurais para montar. Afinal, é um ramo que pode dar bons lucros, já que muitos criadores de animais acabam comprando esse tipo volumoso para alimentar seus animais, principalmente em lugares onde a seca ocorre todos os anos. Então, se você tiver uma boa estrutura de produção, poderá investir no plantio de milho, por exemplo, para produzir silagem e vender na época da seca. Outra opção um pouco parecida pode ser a produção de feno para vender.
Tem algumas pessoas que focam nisso e conseguem faturar um bom dinheiro com um pequeno terreno rural. O plantio de milho, soja e algodão são muito comuns em determinadas regiões brasileiras. Porém, esse é um mercado bastante amplo e você poderá facilmente identificar outros tipos de plantações para investir em um terreno rural. Um bom exemplo disso é a plantação de eucalipto, que costuma gerar muito dinheiro e se tornou muito praticada por donos de terras amplas que não são utilizadas. Aqui mesmo na minha região, eu sou produtor de frango e preciso constantemente comprar eucalipto e gasto uma boa grana com isso. Com o auxílio da irrigação, você poderá focar também em outros tipos de plantios, como o de coco, mandioca, uva e muito mais, bastando apenas dominar as técnicas de cultivo e ter boas terras para trabalhar nesta área. Outros tipos de plantações também estão gerando ótimos resultados para pequenos produtores rurais, como é o caso de plantio da pimenta malagueta, que é um segmento menos concorrido. Então, se você tem boas terras e água à vontade para começar uma plantação, poderá estudar ou procurar a ajuda de um agrônomo para verificar o que poderá plantar em sua propriedade. Aqueles proprietários de fazenda que têm uma vasta quantidade de atrativos, como cachoeiras, rios, lugares bonitos para frequentar ou mesmo para realizar trilhas, pode investir no turismo rural. O ideal, acima de tudo, é que você tenha um local agradável e com o máximo possível de coisas naturais na propriedade. No entanto, dependendo dos seus objetivos, é necessário também montar uma pousada rural, onde irá acomodar seus clientes, dispondo de suítes, um restaurante tradicional e até mesmo outros atrativos podem ser oferecidos, como uma piscina, por exemplo. Em todo caso, se você tem uma fazenda e pretende implantar turismo rural na localidade, procure manter o estilo rústico, para cativar a maior quantidade possível de pessoas que desejam frequentar lugares desse tipo. Pesqueiros hoje em dia é uma ótima fonte de renda, um local agradável para se divertir com a família inteira. E no pesqueiro você pode ter inúmeras fontes de renda, vou citar apenas algumas. Venda do peixe. Nesta modalidade você cobrará por quilo, dependendo da espécie que seu cliente pescar. Taxa de pesca. Nesta modalidade você irá cobrar uma taxa de cada pessoa que for pescar, chamada pesca esportiva, ou em alguns lugares, pesca e solta. Quem já foi pescar e aproveitou para tomar aquela cervejinha, acompanhada com uma boa porção de tilápias? Pois bem, esta pode ser outra fonte de renda, venda de alimentação no local. Mais algumas dicas: aluguel de equipamento de pesca, venda de iscas, e com isso as pessoas pagam para alimentar seus peixes, diminuindo o seu custo. Essa dica vai de bônus, deixei por último porque eu crio frangos em minha fazenda. Quando comecei, achava que para criar frangos era apenas jogar o milho, o frango iria comer e ser feliz, mas eu estava bem enganado. Para criar frango tem que ter uma grande responsabilidade e um bom investimento, pois os equipamentos são caros, mas se você trabalhar duramente, em 10 anos você recupera o seu investimento. Para completar, eu vou botar algumas curiosidades. Você sabia que o frango de corte, a média de vida deles é de 45 dias? E que se passar disso ele vira Chester? Você sabia que muitos frangos morrem de infarto, por susto ou por comer demais? Você sabia que o frango não pode baixar a cabeça para comer? Nas granjas, existe um maquinário que faz o comedouro ir subindo de acordo com o crescimento do frango. Bom pessoal, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Por favor, não se esqueça de dar aquele joinha e, se possível, compartilhar. É claro, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, ative o sininho para receber os vídeos. Desde já, muito obrigado, beijos no coração.